Muitas pessoas pensam que o destino do Brasil era ser esse país gigantesco. Na verdade, a história deveria ter sido bem diferente. Se nós pensarmos, por exemplo, o que aconteceu com a América Espanhola, que no processo das suas independências se dividiu em vários pedaços, desde o México até a Argentina, o Brasil tem dimensões continentais. E as nossas diferenças culturais, regionais, são tão grandes que não seria de espantar que do que a gente chamaria de Brasil colonial surgissem vários pequenos países. Um na região norte, um na região nordeste e outro na região sudeste. O próprio Rio Grande do Sul teve uma experiência de tentar se transformar num país independente. Um país que seria hoje praticamente do tamanho do Uruguai. Pois bem, hoje nós vamos falar sobre um período da história do Brasil onde talvez nós tenhamos corrido o maior risco de ter nos repartido em vários pedaços. É um período onde o nosso primeiro imperador havia ido embora, Dom Pedro I, e o nosso segundo imperador ainda era muito pequeno para governar. Portanto, é o período que o Brasil foi governado pelo que a gente chama de regentes. Vamos falar um pouquinho sobre o período regencial da história do Brasil? Te liga aí! Então, é bem simples. O período regencial da história do Brasil corresponde a um intervalo de tempo que vai desde a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, até a coroação, ou melhor, a aclamação de Dom Pedro II como imperador do Brasil em 1840. Então a gente está falando de aproximadamente 9 anos, alguns meses de história, em que o Brasil era um império, mas não tinha imperador. Isso porque Dom Pedro I, que abdicou do trono para ir para Portugal por circunstâncias muito variadas, e para isso você tem que lembrar ou estudar a parte da crise do primeiro reinado, mas enfim, Dom Pedro I deixou o governo brasileiro para se dirigir para Portugal, foi coroado Dom Pedro IV lá em Portugal e governou Portugal até 1834, quando morreu ainda muito jovem. E o seu filho, o herdeiro, primogênito, deveria assumir o trono no Brasil, o Dom Pedro de Alcântara, Dom Pedro II, como vai ser coroado no futuro, tinha apenas 5 anos de idade. Então não podia, por questões legais, assumir o trono do Brasil. E aí a primeira pergunta que vocês poderiam se fazer ou me fazer é a seguinte. Então, se não tem imperador, ou se o imperador é menor de idade, ou muito menor, muito jovem para assumir, onde é que está escrito quem tem que governar o Brasil? Qual é a regra? Vamos lembrar que em 1824, Dom Pedro I tinha criado uma Constituição para o Brasil. Portanto, todas as regras de política vão estar estabelecidas ali naquela Constituição. E segundo a Constituição de 1824, está estabelecido na impossibilidade do imperador governar o Brasil deve provisoriamente ser governado por regentes. E nesse caso não é um só. Necessariamente deveriam ser três regentes e eles deveriam ser eleitos através de um processo específico dentro do legislativo brasileiro. Então é por isso que a gente vai dividir agora, a partir de agora, o período das regências no Brasil cronologicamente de acordo com o tipo de governo que tem em cada parte. Porque se tem regência, é período regencial. Mas que tipo de regência é essa? E é isso que a gente vai dividir. Então, num primeiro momento, dá uma olhadinha nas divisões que eu vou te fazer, que é para a gente organizar o nosso encontro e saber de onde nós estamos saindo e onde a gente vai chegar. Se liga aí. O primeiro governo do período regencial se chama Regência Trina Provisória e é basicamente o governo onde os regentes vão vão organizar as eleições para uma regência trina permanente. Ele vai durar apenas 3 meses, de abril a junho de 1831. O segundo governo do período regencial é a regência trina permanente, porque são 3 regentes e eles foram eleitos de 1831 até 1835. O terceiro governo das regências no Brasil é a regência una do Padre Feijó. Acontece que na regência trina permanente mudou a regra. Então o Padre Feijó foi eleito o único regente do Brasil. Vai governar o Brasil de 1835 até 1837. A última fase da regência, ou do período regencial no Brasil, também é uma regência una. É a regência de Araújo Lima,
que assume o governo e fica até o golpe da maioridade. Alguns vão questionar, mas é golpe? Não é golpe? Foi uma artimanha política legal que utilizou um sistema, né, que está dentro da lei para colocar logo Dom Pedro II no poder antes que a coisa piorasse. Mas enfim, Araújo Lima vai governar o Brasil até 1840. É o último governo do período regencial. Ok? Bom, agora presta atenção numa coisa. E essa parte é bem importante. O período regencial no Brasil só pode ser entendido se a gente compreender como é que ocorre a transformação das tendências políticas da história do Brasil, dessa fase, desde ainda o que sobrou lá do primeiro reinado. Então eu gostaria que tu prestasse atenção um pouquinho no que eu tenho para te dizer, para a gente entender melhor como é que nós formamos os partidos políticos que vão começar a brigar aí no período regencial. E basicamente o que cada um deles quer ou o que cada um deles representa. Presta atenção aí, por favor. Bom, pessoal, vocês precisam entender como é que foi a evolução das tendências políticas no Brasil desde o governo de Dom Pedro I até chegar nas regências e até mesmo na época do segundo reinado. Então presta bastante atenção porque existe uma transformação de algumas tendências políticas aqui que eu preciso que tu conheça. Então vamos começar aqui pensando como é que era a política no governo do Brasil na época de Dom Pedro I. Posso dizer, inclusive, que nem existiam partidos políticos. Então se eu estiver falando de primeiro reinado, o que tinha na época de Dom Pedro I era os que apoiavam Dom Pedro I e os que eram contra Dom Pedro I. Isso tem ainda resquício naquele momento da Constituição de 1824, quando Dom Pedro I rompeu com a elite que o colocou no poder. E aí surgiram os mais a favor de Dom Pedro I, que queriam manter a Constituição que ele mesmo criou, a Carta Outorgada, e surgiram também aqueles que eram contra Dom Pedro I, que queriam uma Constituição mais liberal. Por isso, a gente usa a palavra partido, mas nessa época eu posso dizer que não havia partido político no Brasil. O partido brasileiro, que não é partido, era nada mais, nada menos do que o grupo de pessoas que se posicionou contra Dom Pedro I, representando os interesses dos latifundiários da elite rural brasileira. E o partido português seria o partido que ficou mais do lado do próprio Dom Pedro I, que tinha entre seus integrantes algumas pessoas de origem portuguesa, alguns integrantes da corte que acabaram ficando no Brasil, e por isso recebe o apelido de Partido Português. Embora, não necessariamente, né, nós tínhamos um partido composto exclusivamente de brasileiros e um partido composto exclusivamente de portugueses. Aí o que ocorre? Ocorre que em 1831, Dom Pedro I abdicou. Ou seja, foi embora. É o início do período regencial que eu mencionei para vocês. E aí o que nós temos é uma ruptura. Aqueles que apoiavam Dom Pedro I, aqueles que apoiavam Dom Pedro I, ou seja, o Partido Português, e aqueles que não apoiavam, que eram oposição ao partido a Dom Pedro I, vão mudar um pouquinho sua postura. O Partido Brasileiro passa a defender que Dom Pedro tem que realmente ficar lá em Portugal, não deve mais voltar para o Brasil. Então, basicamente, vai defender a regra, vai defender a Constituição. Esse partido brasileiro passa a se chamar liberais moderados. O partido português, por sua vez, é aquele que ficou viúvo, né? Aquele que perdeu a sua grande liderança e quer a volta de Dom Pedro I. Então, esse partido português é o que a gente vai chamar de restauradores ou caramurus. Caramuru, uma forte referência a uma expressão indígena para se referir aos homens brancos, né? Então, o que antes era o Partido Brasileiro se chama liberais moderados. O que eles querem? Eles querem manter a regra. Se não tem Dom Pedro I e Dom Pedro II é menor de idade, coloca os regentes. Essa é a regra. O Partido Português quer que Dom Pedro volte para o Brasil, se sente desamparado sem a autoridade de Dom Pedro. E aí surge na volta de fora, quer dizer, de um grupo que não faz parte de nenhuma dessas tendências, um outro grupo que acaba ficando conhecido como acaba ficando conhecido como o grupo dos liberais exaltados.
Esses são aqueles que estão envolvidos nas revoltas provinciais, aquelas que a gente vai estudar em seguida. Então, liberais exaltados são os que não se encaixam nem aqui, nem aqui. Muitos desses liberais exaltados, inclusive, defendem a república, não querem mais nem a monarquia. Então, daqui é que a gente vai sair, daqui que vão sair os líderes da Revolução Farroupilha, é daqui que vão sair os líderes da cabanagem, lá no Pará. É daqui que vão sair os líderes da Sabinada, na Bahia, e daqui também vão sair os líderes da Balaiada, no Maranhão. Tá? Então esse grupo aqui é um grupo que está à margem do poder e que está disputando poder lá nas províncias, lá nos recantos do Brasil. Só que ocorre mais um problema. Em 1834, morre Dom Pedro I. Temos a morte de Dom Pedro I. E aí a situação é muito simples. Não tem mais qualquer possibilidade de pedir para Dom Pedro I voltar. Então os antigos restauradores que queriam a volta de Dom Pedro não tem mais nem como defender isso. E os liberais moderados não precisam mais se preocupar com a volta de Dom Pedro porque ele não vai voltar. E aí nós vamos ter mais uma ruptura, né? Essa ruptura acaba transformando os liberais moderados e os restauradores, aí sim, finalmente, em dois partidos. Dos liberais exaltados surge o Partido Liberal, dos liberais moderados surge o Partido Liberal, e dos restauradores vai surgir o Partido Conservador. Tá? Então, quais são os partidos que fazem parte do período regencial propriamente dito? O Partido Liberal e o Partido Conservador. Esses dois partidos vão continuar existindo durante todo o segundo reinado. E aí a gente vai caracterizar os dois. Presta bastante atenção porque daqui a pouco tu vai precisar saber disso para entender melhor as regências. O Partido Liberal e o Partido Conservador são muito parecidos. No segundo reinado a imprensa usava a frase que dizia: não há nada mais conservador do que um liberal no poder. Uma espécie de visão bastante pessimista. Os partidos estão ali só disputando poder. O fato é que havia uma pequena diferença entre os liberais e os conservadores que na prática afetam os governos regenciais. Os liberais aceitavam uma maior autonomia das províncias. E os conservadores tentavam concentrar todo o poder no núcleo duro do governo, ali no Rio de Janeiro. Então, agora que tu já sabe como é que evoluíram as tendências políticas do Brasil nesse período do primeiro reinado até as regências, vai ficar mais fácil de entender as medidas do governo regencial. Valeu! Bem, agora que a gente já sabe como funcionam os partidos políticos, nós podemos montar o cenário do período regencial. A primeira regência, vocês já sabem, o único objetivo dela era organizar eleições para uma regência trina permanente. A regência trina provisória funcionou apenas 3 meses, certo? Agora, a regência trina permanente, que a gente podia inclusive citar aqui os principais regentes, quem são os regentes, na verdade, a gente vai encontrar José da Costa Carvalho, João Braulio Muniz e um general, o general Lima e Silva, que é famoso não só por ser um dos regentes no Brasil, mas porque foi pai de Luiz Alves de Lima e Silva, o famoso Duque de Caxias, que é bem importante no período regencial também. Pois bem, durante a regência trina permanente, nenhum desses 3 regentes vai se destacar. O nome de destaque é um cara que foi nomeado para ser ministro da Justiça e era um padre. Por isso, o nome dele, Diogo Antônio Feijó, acaba sendo resumido como Padre Feijó. Assumiu o cargo de ministro da Justiça e tomou atitudes bem importantes do período regencial brasileiro. Em primeiro lugar, com a ajuda do parlamento e do legislativo, ele conseguiu aprovar o Código Criminal do Brasil em 1832. O Código Criminal é aquele lugar onde está configurado o que é crime e o que não é crime. Além do Código Criminal, o Padre Feijó também criou a Guarda Nacional. Pensem, o Brasil está praticamente sem governo. Embora haja um governo regencial, a maior parte dos políticos e das autoridades locais tem a sensação de ausência de autoridade. E essa é a chave para entender o período regencial. A chave para entender o período regencial é identificar que o Brasil passou por um período de sensação de ausência de autoridade.
E ao redor do Brasil começam a ocorrer uma série de revoltas, e essas revoltas precisam ser sufocadas. A ideia do Padre Feijó é que, mesmo antes dessas revoltas estourarem, ele precisava ter uma instituição capaz de conter qualquer tipo de levante, de posicionamento contra o governo central, que era o governo do Rio de Janeiro. Tá? Então a Guarda Nacional é uma instituição criada com poder de polícia. E eu vou precisar falar da Guarda Nacional em breve. Por enquanto, deixa ela na geladeira, porque depois eu vou trazer ela à tona de novo. Pois bem, Padre Feijó conseguiu a aprovação do Código Criminal, criou a Guarda Nacional e se tornou bastante importante na política por causa disso. Nesse contexto, o parlamento brasileiro, que nessa primeira fase das regências é controlado principalmente pelos liberais, lembra da história dos liberais, quem são os conservadores, quem são os liberais. Nesse momento, o parlamento brasileiro é controlado basicamente pelos liberais e eles conseguem aprovar em 1834 uma espécie de mudança na regra que fica conhecido como o Ato Adicional de 1834. Segundo esse ato adicional, em primeiro lugar, as eleições passam a ser não mais para 3 regentes. Assim, passam a ser para 1 regente. Então, depois do fim da regência trina permanente, essa regência de 3, mas que é permanente, a próxima eleição vai ser para apenas 1 regente. Primeira regra que muda. Uma outra regra que muda é que as províncias, as diversas províncias que existem no Brasil, província de Rio Grande de São Pedro, província de Pernambuco, província do Pará, enfim, passam a ter assembleias locais. São as assembleias provinciais. E passam a ter poder dentro dessas províncias. Isso é uma medida descentralizadora. Isso é importante, depois a gente vai ter que pegar isso de novo para analisar. Com a aprovação do Ato Adicional de 1834, as eleições acabam se encaminhando e o próprio Padre Feijó acaba sendo eleito como regente uno do Brasil. E aqui eu vou fazer uma observação. Alguns historiadores chegam a fazer uma analogia, a pensar o seguinte: se nós estamos num período em que tem eleições, essas eleições colocam no governo um indivíduo que vai ter um mandato específico, né? Uma duração de mandato específico. E no final desse mandato tem novas eleições para que outro indivíduo assuma esse mandato. Alguns historiadores usam esse cenário para chegar a afirmar que o período regencial no Brasil é como se fosse uma experiência republicana dentro do Império, né? Por causa dessa lógica de funcionamento. Mas enfim, Padre Feijó se torna então, pelo seu nome, pela fama, pela participação dele como ministro da Justiça na regência trina permanente, ele se torna praticamente o principal nome. Não que a eleição tenha sido muito fácil. Ele ganhou com uma vitória muito apertada, mas se tornou regente uno do Brasil. E a gente poderia pensar, nossa, um cara que fez tanto num primeiro momento, agora vai ficar muito tempo no poder. Mas não. Padre Feijó enfrentou problemas sérios. Logo que ele assume o governo, eclodem 2 grandes revoltas do período regencial brasileiro. Aqui no Rio Grande do Sul, a Revolução Farroupilha. E lá no Pará, a cabanagem, a mais violenta de todas as revoltas do período regencial. A gente calcula aproximadamente 21 mil mortos na cabanagem. E aí, diante dessa pressão, a partir de 1837, o Padre Feijó acaba renunciando, abrindo espaço para a eleição de um novo regente que vai substituir o governo. É aí que entra o regente Araújo Lima, que representa o lado conservador. Então aquelas medidas mais abertas, mais descentralizadoras, como a criação da Guarda Nacional, a aprovação do Código Criminal, o próprio Ato Adicional de 1834 vão começar a ser retiradas, né? Nós vamos retroceder nesse aspecto e as medidas de Araújo Lima vão ser mais para a linha conservadora, sempre lembrando da diferença entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. Basicamente a diferença entre os dois está na autorização para um pouco mais de autonomia nas províncias, né? O conservador ele quer concentrar tudo no Rio de Janeiro e o liberal aceita que as elites locais possam ter algum grau de autonomia. Tirando essa diferença, os dois partidos são basicamente os mesmos, né? Representam grandes latifundiários, ambos defendem a escravidão, ambos defendem o modelo agroexportador brasileiro e representam praticamente a mesma classe social. Tá? Lembra então daquela parte que eu falei de como funcionam os partidos políticos no Brasil, certo? Araújo Lima pega um cenário complicado no final do seu governo, em que ele já vai começar a perceber uma manifestação dos liberais
e os liberais articulam então para que ele deixe de ser o regente antes de terminar o seu mandato. Para isso, eles precisam defender que Dom Pedro II, ou melhor, Pedro de Alcântara, que ainda não é imperador, ele seja coroado antes do tempo. O tutor de Dom Pedro II, ou Pedro de Alcântara, é José Bonifácio, né? Aquele antigo parceiro de Dom Pedro I. E através de José Bonifácio e através do grupo que gira, o grupo político que gira em torno de José Bonifácio, é criado o Clube da Maioridade. É um grupo de pessoas que está no Rio de Janeiro e que defende que se o Brasil não coroar logo Dom Pedro II como imperador, o Brasil vai acabar se esfacelando, vai acabar se repartindo em vários pedaços. Sim, porque desde o governo de Feijó, quando ocorre a eclosão da Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul e da cabanagem no Pará, já tinham estourado mais duas grandes revoltas no Brasil. Já tinha estourado a Sabinada, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão. Então, pelo menos essas 4 revoltas políticas mostram a instabilidade que o Brasil está vivendo. E tem um outro aspecto que assusta muito a elite escravocrata brasileira, que são os movimentos escravos, movimento da população escrava de combate à escravidão, de luta contra a escravidão, movimentos pela liberdade. E o período regencial viu acontecer pelo menos 3 desses movimentos, que ficaram famosos, entre tantos que, né, os estudos ainda estão levantando, né? Muitos pesquisadores têm levantado recentemente outros exemplos de movimentos de resistência dos negros lutando contra a escravidão. Mas tem 3 deles que merecem nesse vídeo aparecer, pelo menos para que você conheça. Um deles é o movimento ou a revolta de Manuel Congo, a partir de uma liderança que, né, na região do Sudeste, há um levante contra a escravidão e esse levante assusta as elites locais. O segundo ficou conhecido como a revolta de Carrancas, ou de Carranca, né? Que foi um levante a partir de uma fazenda de Minas Gerais, de escravos que chegaram a tomar algumas fazendas e que começaram a causar pânico nos proprietários de escravos da região. E o terceiro é o que é mais conhecido, ou melhor dizendo, é o que é conhecido há mais tempo pela sua peculiaridade, né? Entre tantos povos que eram trazidos para o Brasil, né, dos povos africanos, que é fato, a gente tem que ter a consciência de que a África é um continente diverso, multicultural, né, e multiétnico. Então existem várias culturas, várias etnias, várias origens no território africano. Entre os grupos que vieram para cá, estavam os grupos que saíam da região do Daomé e que vinham para cá já convertidos ao islamismo. Eram povos que eram islâmicos, né? Então alguns desses negros, desses africanos, que foram trazidos para cá na condição de escravos, ou seja, foram capturados, ou foram raptados, ou foram deslocados para cá na condição de escravos, ali na Bahia organizam um levante que fica conhecido como Levante Malês, ou Levante Malê. Tá? Esse levante já tinha sido estudado há mais tempo pelos historiadores justamente pela peculiaridade, né, de ser um levante com uma identidade muito específica, que é a identidade dos africanos muçulmanos aqui no Brasil. Mas enfim, essas revoltas todas, Revolução Farroupilha, Cabanagem, Balaiada, Sabinada, mais Levante dos Malês, mais a revolta de Carrancas, mais a revolta de Manuel Congo, gerou um pânico tão grande que fez com que os políticos brasileiros admitissem: ou nós colocamos Dom Pedro II no governo logo, ou o Brasil vai se repartir em 1000 pedaços. E aí então, Dom Pedro II tem a sua maioridade antecipada, ele recebe a sua emancipação, né? E ele acaba sendo aclamado imperador do Brasil, coroado imperador do Brasil, pondo fim ao período das regências. Em resumo, gente, politicamente falando, o período das regências é isso. Esse período de instabilidade política, desde a abdicação de Dom Pedro I até a coroação de Dom Pedro II, e um período em que vários movimentos vão acabar surgindo e que vão colocar em risco a integridade territorial, a integridade política do Brasil. E que, no fim das contas, o modelo que vence é o modelo do Sudeste, né? O modelo centralizador do Sudeste. E a gente entra, então, a partir daí no segundo reinado. Valeu! Essa é a história das regências no Brasil e a gente se fala na próxima. Tchau!